Olá, eu sou o professor Eduardo, estou no Laboratório de Anatomia Humana da Uniararas e agora pretendo mostrar para vocês algumas estruturas anatômicas dos rins. Aqui nós temos aqui um par de rim, tem o rim direito aqui, o rim esquerdo nessa minha mão aqui. Nós podemos observar aqui o rim. Repare que ele realmente se assemelha a um feijão, né? Tem uma forma de um feijão. E ele é dividido da seguinte forma. Então aqui ele apresenta uma face chamada de face anterior. Do outro lado, então, está a face posterior. Face posterior, face anterior. Tem aqui ainda duas bordas, uma borda lateral e uma borda medial. Borda lateral ou margem lateral, borda medial ou margem medial. Tem também duas extremidades, que é essa inferior e a extremidade superior, também chamadas de polo inferior e polo superior. No polo superior, a gente consegue observar essa estrutura aqui, chamada então de glândula suprarrenal, que fica logo acima do rim, glândula suprarrenal. Na borda aqui medial, que é essa daqui, nós podemos observar que há um espaço, tanto de um lado quanto do outro, onde os vasos sanguíneos, que aqui estão entrando e saindo do rim, e aqui nós temos então o ureter. Onde o vaso penetra no rim é chamado então de hilo renal. Só que o hilo renal, no caso do rim, ele é um pouco mais interno. Por quê? Aqui há um espaço dentro do rim e o hilo renal fica lá no fundo desse espaço. E esse espaço é chamado então de seio renal. Então os vasos penetram esse espaço chamado seio renal e no fundo do seio renal por onde os vasos fazem contato literalmente com o rim, chamado então de hilo renal. Saindo do rim, a gente consegue observar aqui que há esse tubinho aqui. Esse tubo é o que conduz a urina que é produzida aqui no rim até a bexiga. Como os rins estão na cavidade abdominal, esse tubo aqui chamado ureter, ele apresenta uma parte chamada parte abdominal e próximo à bexiga há uma parte chamada de parte pélvica, porque a bexiga ocupa um espaço chamado de cavidade pélvica. Então, olha, ureter pélvico e perto do rim, ureter parte abdominal. E aqui, inclusive, nós conseguimos observar essa parte que vai afunilando aqui, que é a pelve renal, que aqui está. Quero mostrar agora para vocês uma outra estrutura do rim, só que agora em um corte, que a gente tem aqui, mais uma vez, aqui um corte. Então, quando a gente pega um rim cortado, a gente consegue observar aqui que tudo por fora dele é uma região chamada de cortical. Então, aqui é o córtex do rim, que está aqui por fora. Já na região medial é a medula renal. E na medula renal, nessa região chamada medula renal, nós encontramos aqui algumas estruturas chamadas pirâmides e colunas. Então, estas mais escuras são as pirâmides. Pirâmide, 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 pirâmide. E entre uma pirâmide e outra, há aqui as colunas. Então, tem uma coluna aqui, outra coluna aqui, tem mais uma. Então, fica assim: pirâmide, coluna, pirâmide, coluna, pirâmide, coluna. O ápice da pirâmide, que é essa pontinha aqui, aqui, tem uma outra aqui, olha. Esse ápice é chamado de papila renal. E a papila renal, ela se conecta, tá certo? Com essa estrutura que eu estou mostrando aqui, chamado, que é essa daqui que eu estou mostrando, tá? Chamado de cálice renal menor. Outra aqui, olha, cálice renal menor. Vou mostrar mais um aqui em cima, ó. Cálice renal menor. Tem um aqui e um aqui. Repare que aqui tem um cálice renal menor, aqui tem outro cálice renal menor, e os dois viram um só. Então, aqui a gente tem um cálice renal maior. E o cálice renal maior vai chegar, então, até a pelve renal. E a pelve renal vai dar sequência, então, ao ureter, parte abdominal nesse caso. Então, repetindo, tem aqui a pirâmide, que é esse com um marronzinho um pouco mais escuro. A pontinha da pirâmide, o ápice da pirâmide, chama-se papila renal. Então, a urina que é produzida aqui dentro, pelos néfrons, vai cair no cálice renal menor, a partir de quem? Da papila renal. Então, papila renal, cálice renal menor,
cálice renal menor. Juntou 2 ou mais cálices renais menores, nós vamos ter quem? O cálice renal maior. E o cálice renal maior vai chegar nessa região aqui chamada de pelve renal, e a pelve renal, então, se continua pelo ureter, parte abdominal, aqui neste caso. É isso aí, pessoal. Até a próxima.